o Brasil está consumando, neste momento, mais uma de suas viradas históricas na economia. Essa retomada do crescimento decorre das medidas acertadas do governo federal quanto a investimento no setor produtivo para a geração de emprego e renda. Eu chego, neste momento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de um almoço com o embaixador Akira do Japão. Eu, o deputado Nakayama, a deputada Marinha Halpe, estávamos há poucos instantes almoçando com o embaixador do Japão. Ele está há apenas 2 meses no Brasil. E ele nos perguntava sobre a economia brasileira. E eu falava que o Brasil tem uma capacidade extraordinária de se recuperar e depois de um período muito crítico de 3 anos de crescimento negativo, a gente já começa a retomar essa economia, já com projeções já melhorada para este ano, que poderá chegar um pouco mais de 0,6%, 0,7%, já saindo do negativo para o positivo e com crescimento no ano que vem muito mais robusto. Então, essa capacidade do agronegócio brasileiro, do povo brasileiro, que nós temos de retomar, de recuperar, que o Brasil é um gigante. Às vezes ele adormece por algum período, pode até andar um pouquinho de marcha ré, mas já começa com força, com vigor, novamente para o próximo ano. Não dava mais para suportar os efeitos perversos da crise econômica, quando bancos pararam de emprestar dinheiro, famílias cortaram o consumo, empresas frearam investimentos e o produto interno bruto encolheu mais de 7% nos últimos anos. Essa semana, para consumar a retomada da economia, o Fundo Monetário Internacional, FMI, elevou a previsão de alta do produto interno bruto do Brasil para 0,7%. Até poucos dias, a gente achava que íamos crescer 0,1%, 0,2%, 0,3%, mas já estamos chegando já numa previsão de 0,7% em 2017, ainda este ano, segundo publicações de diversos veículos de comunicação. O percentual é o mesmo que foi indicado pelo Banco Central no início deste mês e corresponde a um aumento de 0,5 ponto percentual com relação à projeção feita em abril passado pelo próprio FMI. Isso demonstra a retomada rápida da economia brasileira. As projeções do FMI estão no relatório Panorama da Economia Mundial, divulgado ontem, dia 9. No relatório de abril, a previsão do crescimento do PIB era de apenas 0,2%. E em julho de 0,3%. E agora a estimativa do crescimento do PIB, como já disse, é de 0,7%. A previsão do Banco Central para 2018 é de um crescimento de 2,4%. Isso é a previsão do Banco Central do nosso país, do Banco Central brasileiro. O orçamento chegou, olha como as coisas estão andando rápidas. Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Orçamento, sabe muito, e eu sou o relator setorial da infraestrutura, do transporte, chegou o orçamento aqui em agosto com a previsão de crescimento de 2%, de 2% do PIB. Agora, a projeção do Banco Central já é de 2,4%. Os economistas do Bradesco já dão uma previsão de crescimento de 2,5%, mas já há economistas no Brasil que dão uma previsão de mais de 3%, podendo chegar a 3,3% do crescimento do PIB no próximo ano. Então, mais uma vez, reforço a capacidade que o Brasil tem de retomar o seu crescimento e com a política acertada também do ministro Meirelles. O ministro Meirelles, que foi um maestro no Banco Central durante praticamente 8 anos do presidente Lula, e foi um erro da presidente Dilma, um erro gravíssimo, não ter mantido a equipe econômica do presidente Lula, aí com muitas mexidas, não soube conduzir a parte política e nem a econômica, aí deu no que deu a situação do nosso país. Mas a equipe do presidente Temer, com Meirelles na Fazenda, com Ilan no Banco Central, que esteve aqui no Senado ontem sendo sabatinado mais uma vez para a recondução, estamos acertando a economia do nosso país. O crescimento da economia brasileira no primeiro semestre do ano, fato concreto, e o próprio FMI reconheceu que vários fatores contribuíram para isso. A exemplo da colheita agrícola
do agronegócio, que foi muito positiva, e o impacto do consumo que foi dado pelo governo federal ao liberar o saque das contas inativas do FGTS. Foram, acho que, mais de 70 bilhões de reais injetados na economia. E se pudéssemos liberar mais recursos para a economia, injetar mais dinheiro na economia, o crescimento seria ainda mais rápido. E, ao que tudo indica, o aquecimento da economia vai permanecer nesse segundo semestre e para o próximo ano. O Brasil já sairá da recessão que causou tantos danos aos brasileiros, com a retomada do emprego e da renda dos brasileiros. Apresento aqui um quadro com indicadores econômicos, como inflação, produção industrial, balança comercial e geração de empregos, e outros que comprovam a retomada da economia brasileira. Aqui, senhor presidente, está aqui um quadro, queria que a TV pudesse focar aqui, um quadro muito importante, né, da economia brasileira, em vários setores demonstrando o crescimento da economia brasileira, dos indicadores do nosso país. Vou aqui falar aqui alguns. Exemplo, a inflação. A inflação, quando o novo governo assumiu, era de 9,28%. Agora, no mês de setembro, ela chegou a 2,46%, com a diminuição de 6,82%. Os juros eram de 14,25%, né? Agora estão em 8,25%, com tendência de queda, e vamos cair ainda mais, com a diminuição de menos 6%. A produção industrial, que era menos 9%, olha só, menos 9,8%, agora já é mais 0,8%, um crescimento de aproximadamente 10,6%. A produção de veículos, que era menos 24%, hoje está mais 25%, aumentando a produção de veículos no Brasil, um crescimento de 49%. Safra de grãos, que foi de 184,7 milhões de toneladas, esse ano foi de 242 milhões de toneladas, um acréscimo de 31,07%. O Ibovespa, né, que dava 57 pontos, já está com 74 mil pontos, um crescimento de 31,07%. O PIB, como já falamos aqui, menos 5,4%, agora já vai para mais 0,7%, né, um crescimento de mais de 6%. A balança comercial de 19,682 bilhões para 48 bilhões e 105 milhões, um crescimento de 140%. Tudo está melhorando. As exportações, que eram de 73 bilhões, passaram para 145 bilhões de dólares. As importações também melhoraram. Postos de trabalho, já estamos também com 103 mil postos positivos, né, nos últimos meses, um crescimento de 500%, que estava negativo em 448. Investimentos estrangeiros de 75 bilhões já foram para 78,9 bilhões. Então, tudo está melhorando. Encerro aqui, senhor presidente, dizendo a nossa satisfação de saber que o Brasil retoma a economia. A crise política está descolando um pouco da crise política, mas nós estamos no fim também da crise política. Até que, enfim, né, um período de estabilidade, né, a crise política arrefecendo, a crise econômica também acabando e melhorando através de todos esses indicadores. Parabéns ao Brasil e ao meu estado de Rondônia, que sempre cresceu acima da média nacional. Rondônia, com a crise, cresce a 6%, 7% ao ano, quase um crescimento da China. E agora, com a retomada da economia, com certeza absoluta, nos próximos anos, o meu estado, o estado de Rondônia, vai voltar a crescer 11%, 12%, 13%, até 14%, como já cresceu em alguns anos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Walter Raupp, só me permita um minutinho. Na sequência, passarei a palavra ao senador Álvaro Dias. Então, nós podemos antes aqui fazer um pequeno debate a respeito desse assunto. Preliminarmente, eu quero louvar Vossa Excelência, principalmente pelo entusiasmo com que demonstra, com dados, o crescimento da economia no Brasil. Em segundo lugar, pelo descolamento
dessa questão econômica, da crise política que ainda estamos vivendo e que certamente ainda vai demorar algum tempo para que definitivamente nós possamos superar essa questão, esse problema. Na verdade, na minha opinião, e eu imagino que na opinião de Vossa Excelência também, nós só temos um caminho para sair dessa crise. É o caminho do desenvolvimento, é o caminho do crescimento econômico, é o caminho da geração de oportunidade, é o caminho da geração de emprego para os milhões de brasileiros que estão desempregados. E, nesse sentido, nós, como representantes da sociedade brasileira, não podemos ficar à margem esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que ser os protagonistas da construção dessa nova era e desse novo tempo. E isso se constrói também, senador Waldir Halper, com entusiasmo, com atitudes, com posições firmes, concretas, reais, para fazer o que é preciso fazer para que o Brasil retome a normalidade e, sobretudo, o crescimento econômico. Os índices são alentadores, a expectativa é muito boa, já se sente lá no meu estado, o estado de Santa Catarina também, que é um estado pioneiro na construção dos melhores índices. Uma vez que a economia é muito forte e muito diversificada, é um estado que sofre menos com as sucessivas crises que se apresentam, porque é um estado exportador, é um estado que tem na economia familiar e na agricultura familiar um amplo desenvolvimento, tem uma indústria metalmecânica muito forte, tem a indústria do agronegócio também muito invejável do ponto de vista da economia, mas, sobretudo, eu quero louvar o pronunciamento de Vossa Excelência, um pronunciamento de entusiasmo, de expectativa de futuro. Nós temos que mudar esse cenário que nós estamos vivendo aqui no Senado Federal, de sucessivas crises e de pouco entusiasmo que acabam norteando o nosso dia a dia. E Vossa Excelência hoje trouxe um assunto de crescimento econômico, de geração de oportunidade e de conceitos de um Estado eficiente, que eu queria aproveitar a oportunidade para louvar Vossa Excelência como um dos senadores mais destacados que nós temos aqui no Senado Federal e me associar a esse entusiasmo, como sou um entusiasta também, de que o Brasil é maior do que essas crises, já passamos por outras, vamos passar por essa também e certamente sairemos mais fortes todos nós, o povo brasileiro e nós aqui, senadores, no Senado Federal. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Dário Berg, pela contribuição, e foi esse modelo de Santa Catarina, de desenvolvimento, Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de outros estados, que nós levamos para Rondônia. Rondônia, tudo é um pouco de cada estado desse que chegou lá em Rondônia. E eu levei até o modelo das cooperativas de crédito, que hoje se alastraram por Rondônia, fez parte do meu plano de governo, quando fui governador, e se alastraram por Rondônia, auxiliando os bancos oficiais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco da Amazônia e os bancos privados também, mas as cooperativas de crédito estão presentes hoje na maioria das cidades de Rondônia e até nos distritos, levando fomento, levando investimentos para o estado de Rondônia. E ainda tem o Banco do Povo, que o nosso governador Confúcio Moura criou o Banco do Povo, que empresta de R$500, sei lá, até 20, 30 mil reais, pequenos empréstimos para que as pessoas possam criar uma pequena agroindústria, um pequeno negócio, uma microempresa, uma micro e pequena empresa, para poder alavancar o desenvolvimento do estado de Rondônia. E Rondônia hoje está também entre os estados mais equilibrados economicamente, fiscalmente, da nossa Federação Brasileira. Então, parabéns ao governador do estado de Rondônia, que soube buscar esse modelo de desenvolvimento em outros estados para o estado de Rondônia. E o que me animou muito, há um mês atrás, mais de um mês atrás, foi a revista Exame. Esse Exame trouxe na capa dela uma imagem muito bonita, uma garrafa enchendo o copo e dizendo que a retomada do país estava começando. Isso há mais de 30 dias atrás. E ela acertou em cheio, porque agora até o FMI está dizendo que a retomada do Brasil realmente começou. Obrigado, senhor presidente.